Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sabe quando você tem a certeza absoluta que você conhece a sua cidade como a palma da sua mão? Era exatamente essa certeza que eu tinha. Mas afinal de contas, o que aconteceu naquele dia? Se eu conhecia cada quarteirão da minha cidade, eu julgava conhecer toda a geografia da minha cidade. Eu nasci ali, eu me criei ali. Contudo, eu não poderia estar mais enganado. Ou tudo aquilo foi um grande mistério? Pergunto, ou tudo aquilo foi um grande mistério? Esses mistérios que pairam por cada esquina em que se suscita pesadelo ou que totalmente a gente ousa investigar tais ocorrências sobrenaturais. Eu vou contar para vocês, eu vou relatar hoje, na história da meia-noite, cada detalhe da minha história. Olha, por baixo da aparente superfície industrial de médio porte e seu centro vibrante de comerciantes e moradores de rua, na minha cidade residem enigmas escabrosos, lendas antigas que permeiam o tempo. Histórias sobre fantasmas, discos voadores e outras ocorrências sobrenaturais e insólidas. Contudo, eu não acreditava que eu mesmo um dia seria o protagonista de eventos inexplicáveis. Aconteceu comigo. Não foi que eu vi, não foi que me contaram, mas o que eu relato aqui aconteceu comigo. O meu infortúnio, ele teve começo numa manhã chuvosa. Estava chovendo. Naquela manhã eu retornava para casa, eu vinha do meu trabalho. Eu dou aulas de história num colégio particular na minha cidade. Na verdade, esse colégio ele fica num distrito desse município maior no qual eu moro. Inclusive, esse distrito acabou depois emancipado. Depois ele acabou se tornando também município. Mas na época ainda era município. Tudo transcorria dentro do que eu vou dizer aqui, uma rotina. Como uma rotina. E, aliás, como toda rotina deve ser, né? Após as únicas aulas que eu tinha dado nesse distrito, eu seguia para casa. Na ocasião, eu não tinha carro. Professor. Mesmo naquela época já era difícil. Então eu não tinha carro. E também naquela época não existiam os aplicativos de transporte privado que tem hoje. Por isso, eu tinha que fazer uso frequente do transporte público municipal. Eu dependia do deficitário transporte público municipal. Vocês me perdoem, às vezes, as
palavras que eu uso, é que eu sou professor, então a gente é treinado para usar assim palavras que levem um pouquinho mais de informação para as pessoas. Então eu tinha que tomar um ônibus municipal. A verdade é essa: transporte público municipal. Subi a longa ladeira que havia entre a escola e a avenida, onde, dentro da minha rotina, eu esperava o ônibus para voltar para minha casa, voltar para o meu lar. Lembro-me que eu estava cansado, molhado, até com frio, e acometido por uma contínua, mais suportável, dentro do possível, dor de ouvido, porque estava frio, sabe? Sabe quando o dia está garoento? O dia garoento, frio, e aquela dor de ouvido estava me incomodando. Tudo o que mais eu desejava era chegar logo em casa, sabe? Eu queria tomar um leitinho quente. Sabe quando o dia está frio lá fora, dor de ouvido, você incomodar, tomar um analgésico junto com um chá, depois cair numa caminha quentinha, me cobrir, descansar. Desejo de um ser humano normal, quando não está muito bem de saúde. Por isso, eu fiquei todo feliz e alegre quando eu vi o ônibus. Oh, meu Deus do céu, o ônibus hoje não atrasou. Ai, 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 graças a Deus, Deus ouvindo minhas preces. Que normalmente o ônibus atrasava, ainda mais em dia garoento como aquele. Mas olha lá, o ônibus verde e branco era aquele, o verde e branco. Ele vinha, surgiu de uma curva distante e veio na minha direção. Não me importava muito sobre qual ônibus seria, já que todos aqueles ônibus convergem para o terminal urbano. A cidade é média, a cidade é média, mas aquele distrito onde eu estava pegando ônibus, todo mundo que saía, todo ônibus municipal que saía dali, ia exatamente para o terminal urbano da minha cidade. E de lá, aí eu pegaria outro ônibus para minha casa e tudo bem. Um contratempo ao qual eu estava já terrivelmente acostumado era pegar sempre um ônibus diferente. Verde e branco o ônibus, era aquele. Verde e branco, aquela dor de ouvido, aquele frio lá fora, aquela vontade de embarcar, de ir embora, chegar em casa. Ao entrar, contudo, naquela circular ou naquele circular, ou naquele ônibus verde e branco, eu me surpreendi quando eu entrei com o fato do mesmo ser um modelo antigo, modelo velho, o qual já não estava mais em circulação na cidade. Eu vou explicar para vocês, vocês vão entender. Vocês já ouviram falar de jardineira? É diferente de ônibus. É a mesma coisa, entre aspas. Eu sou professor, eu vou tentar explicar. A jardineira, ela é assim. Ela tem uma frente que não é reta como a do ônibus comum. O motor da jardineira é a frente do veículo. Então, para que vocês tenham uma ideia, vocês imaginem a cabine de um caminhão normal, com aquele motor à frente, que a gente chama de focinho, né? Todo o caminhão que tem um motor à frente, ele tem um focinho na frente. E aí vem o corpo do caminhão. Assim é a jardineira. A jardineira, ela não é reta como o ônibus normal, ela tem um focinho à frente onde vai o motor. Quando eu entrei, mas isso não reparei quando eu estava fora. Quando eu entrei dentro do ônibus verde e branco, eu reparei que, meu Deus, era uma jardineira, não era um ônibus, porque lá de dentro eu vi o focinho da jardineira. Era um modelo velho, antigo, o qual já fazia anos que não se via em circulação pela cidade. Mas também não dei importância. Tudo o que eu queria era poder trocar de roupa para me aquecer um pouco, estava frio, aquela dor de ouvido.
eu só pensava em chegar e cair debaixo da coberta, sabe? Eu queria melhorar daquele resfriado, doido para chegar em casa e aproveitando o único dia da semana em que eu teria essa regalia, porque aquele era o único dia da semana em que eu tinha só aquelas aulas lá no distrito. Depois eu tinha a tarde inteira. Oh Deus, Deus é bom. A tarde inteira para eu descansar e me recuperar. Sentei-me em um assento individual dentro da jardineira. Antiga. Bem antiga. Estranho. Me distraí porque eu saquei um livro e comecei a ler. E por estar entretido com as páginas do romance, eu demorei a perceber o caminho inusitado que estava tomando aquela jardineira verde e branco. Foi quando eu olhei pela janela da jardineira e me sobressaltei com as ruas pelos quais a jardineira seguia. Como eu mencionei no começo desse relato, eu conheço a minha cidade como a palma da minha mão. Conheço tudo, cada quarteirão. Moro nessa cidade desde que nela eu nasci e me criei. E já fazia um tempinho legal, viu? Porque a essas alturas do campeonato eu estava com 33 anos. Mas aquelas vias, aquelas ruas eram para mim completa e totalmente desconhecidas. Uma série de casas e prédios com uma arquitetura antiga, decadente. Estranho. O estranho era que, apesar de não conhecer nada à minha volta, mesmo assim, a passagem guardava em si uma estranha familiaridade a qual eu não conseguia identificar. Era como que se fosse uma versão bizarra e alternativa da minha cidade, da minha própria cidade, mas muito mais antiga. Uma das características que mais me chamou a atenção foi o rio. Uai, esse rio já foi canalizado na cidade. Mas eis que de repente eu olhei pro rio e vi a água correndo no... Mas não é possível, será que o rio foi descanalizado? Eu via o rio margeado, assim, por uns barrancos até bonitos, com bastante verde, com bastante mato. Era a mesma avenida onde o rio corria, só que o rio estava canalizado. E outra coisa, naquela avenida agora que já era tão habitada, não havia sequer uma obra, uma construção, uma formação urbana. Estranhei. Quer dizer, eu estava na minha cidade de sempre. No entanto, uma cidade do passado. Nesse momento, outros 2 fatores afetaram profundamente o meu estado de espírito. Primeiro, me dei conta que eu era o único passageiro dentro da jardineira. Não é normal? Cadê? E as outras pessoas? Eu não tinha colocado reparo nisso? Tô sozinho dentro da jardineira? Até que no começo eu não estranhei o fato, já que o ponto em que eu pego o ônibus é o primeiro do trajeto lá no distrito. Mas não é comum que ninguém mais tivesse entrado, porque o ônibus deveria ter parado em outros pontos e ter pego mais gente, mas não fez. O segundo fator era mais estranho ainda, porque eu reparei que não havia absolutamente ninguém nas ruas daquela cidade. Que não era mais cidade, mas me parecia ser um lugar escabroso.
Havia carros ali, parados e em trânsito, mas nenhum transeunte, a não ser por um sujeito agachado às margens daquele rio que estava canalizado, não estava mais canalizado. E de repente eu vejo um sujeito assim, agachado à margem do rio, no meio da chuva, procurando com as mãos algo no leito do rio. Uma figura estranha, uma figura muito estranha, cuja a silhueta se assemelhava mais com um anfíbio do que com um ser humano. Quer dizer, ele parecia mais um sapo agora, um sapo grande, do que um ser humano. Nesse ponto, já todo tipo de teorias extravagantes tomavam conta da minha mente, e qualquer explicação racional pareciam desprovidas de sentido para mim. De repente, saindo dessa marginal, o ônibus seguiu, ou a jardineira, que aquilo era uma jardineira e não um ônibus, seguiu por uma estrada ladeada por morros repletos de vegetação e, por fim, chegou a um bairro que só posso chamar de surreal. Eu só posso chamar esse bairro de surreal. Parecia mais um vilarejo abandonado, com ruas estreitas, calçadas em paralelepípedos, as casas velhas, antigas, algumas em alvenaria, outras tantas de madeira, erguidas. Eu sou professor de história, então eu conheço bem. Aquele tipo de construção era muito comum que fossem erguidas no começo do século XX. Eram casebres descrépitos, dilapidados pelo tempo e pelo abandono. Todas as venezianas de madeira estavam fechadas, parecendo que não eram sequer abertas já faziam décadas. A jardineira parou no seu ponto final. Era uma praça, mas era uma praça tomada por mato alto, e na qual havia uma sinistra igreja em ruínas que se erguia no alto de uma colina. Ali também não havia ninguém nas ruas, apenas o vazio e o abandono, além da chuva e do frio, e uma sensação opressiva de estar sendo vigiado por olhos ocultos nas sombras dos casebres, talvez não inteiramente abandonados. O que eu sentia era que parecia que tinha alguém dentro dos casebres me espionando. Sinceramente, não sei por quanto tempo permaneci ali, temendo descer do veículo, desejando jamais ter visto aquele bairro abandonado, fantasma, aterrador, que parecia guardar segredos inomináveis. Bom, mas havia um motorista da jardineira. Quer dizer, eu estava sozinho como passageiro. Tinha um motorista. Enfim, o motorista olhou para mim do retrovisor. Seu rosto eu pude observar pelo retrovisor ainda. Era estranho. O rosto do motorista era quase uma máscara emborrachada, os olhos ocultos por um óculos escuro, uma voz rouca e ríspida. A voz do motorista era estranha, rouca e ríspida. Ele me falou assim: você não vai descer aqui? Você devia descer aqui. Pegou o ônibus errado. Você pegou o ônibus errado. Eu me encolhia no meu assento, temendo por qualquer revelação devastadora. Você deve descer aqui, você pegou o ônibus errado. E eu, com medo, me encolhia no assento. Foi quando o motorista sorriu. Eu vi pelo retrovisor. Ele sorriu
com uma boca que parecia conter mais dentes do que seria normal para uma pessoa. E o motorista, com aquela sua voz, que parecia uma voz rouca, sem brilho, falou ainda: "Fica tranquilo, te levo de volta. Fique tranquilo, eu te levo de volta." Foi quando o motorista, ele passou com a jardineira por detrás daquela igreja, naquela praça abandonada. E refizemos o mesmo peculiar trajeto com aquelas tortuosas vielas e vias esquisitas e desprovidas de vida. Eu, ainda temeroso pelo meu destino, contudo, eu não sei, quando começou o caminho da volta, que nós entramos naquela avenida, aonde havia um rio este que já tinha sido canalizado, mas que ali não, o rio não estava mais canalizado. Quando o motorista atingiu aquela via aonde o rio corria a céu aberto, eu fui sentindo um cansaço, apesar de todo o medo que eu estava. Eu fui sentindo um cansaço e sentindo o peso da minha pálpebra, ou das pálpebras que pesavam muito. Eu cheguei a cochilar, acabei por cochilar. E quando eu despertei, o circular já estava se aproximando do ponto de onde eu parti para essa singular viagem. Ele voltou lá no ponto, lá no distrito onde eu entrei. Desci do famigerado circular ou ônibus, ainda acenei com a mão para o motorista. O motorista, sem tirar os óculos escuros, acenou com a mão para mim e com a voz ainda pesada e rouca, ele falou: "Toma mais cuidado, toma mais cuidado." E ele partiu com aquela jardineira. Fiquei no ponto, esperando pelo próximo ônibus. Apontou de novo um ônibus verde e branco, mas o ônibus não tinha mais aquele focinho da jardineira. Portanto, um ônibus normal. Era como se tivesse retornado para o meu mundo. Havia uma sutil diferença ao meu redor. Tentei, claro, racionalizar depois o que aconteceu, que houve comigo. Provavelmente era apenas um lado rural que eu nunca vira antes da cidade. Será? Mas era a cidade. Só que no outro tempo. Mesmo assim, eu creio que nunca saberei quais foram os estranhos bairros pelos quais eu percorri naquela manhã fria, garoenta, úmida. Olha, o susto foi tão grande, mas tão grande, que até a minha dor de ouvido passou. A dor de ouvido que eu estava sentindo passou. Entrei no ônibus normal, e agora no ônibus normal, aí eu pude voltar. Eu pude voltar para minha casa. Fiz exatamente o trajeto de antes. Ele parou no lugar que eu deveria descer e eu voltei para casa. Essa história, quando eu a narro, quando eu a conto, pessoas me perguntam: "Mas, professor, meu nome é professor Alfredo Alvarenga. Professor Alfredo, o que será que aconteceu?" E as explicações, enquanto professor, eu as encontrei. Do ponto de vista espiritual, eu prefiro acreditar mais nestas. É de que eu teria vivido uma realidade virtual. Isso pode acontecer, uma realidade paralela. Eu teria naquela manhã, talvez até devido ao problema físico, o resfriado, a gripe, isso me tornou mais sensível a ponto de eu fazer uma viagem a um mundo paralelo. Essa explicação eu gosto mais dela. No entanto, eu fiquei preocupado e depois
Eu procurei até um médico amigo, uma psicóloga amiga, e eles me disseram que o meu relato, ele leva, pelo menos levou aquele médico à conclusão de parecer a um fenômeno de despersonalização. Despersonalização. Recebe esse nome difícil de ser dito, né? Ou desrealização. Tem dois nomes: despersonalização e desrealização. Este fenômeno consiste em episódios recorrentes em que o indivíduo sente uma sensação de irrealidade, de distanciamento de si mesmo, como se estivesse em um filme, chegando até a não se reconhecer. Não chegou a acontecer isso comigo, porque eu me reconheci o tempo todo. Esse fenômeno pode estar presente em diferentes transtornos psicológicos. Para buscar mais informações e tratamento, é necessário que a pessoa realize uma avaliação bastante detalhada com médico, psiquiatra, com psicóloga. Foi o que eu tentei, mas jamais se chegou a uma conclusão. Então eu sou um homem da ciência, tá? Eu continuo professor de história. Eu sou um homem dos estudos, mas jamais fui adepto dessa ideia, jamais, de que houvesse esse tipo de fenômeno acontecido comigo, psicológico, psíquico. Eu prefiro pensar e acreditar que o que houve comigo foi espiritual. Eu cheguei a ver o rio canalizado da minha cidade correndo a céu aberto. Então eu fui para um outro tempo. Entendam? Eu fui para um outro tempo. Eu vi a praça antiquíssima da cidade. Eu vi os casebres do comecinho do século XX. Eu sou um professor, eu acompanho tudo isso. Teve a explicação científica e teve a explicação espiritual. Eu sou mais a explicação espiritual. Se você gostou da história do professor Alvarenga, por favor, curta dando seu joinha. Aproveita e se inscreva também no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se sobrar gentileza, também faça a sua contribuição através do Valeu Demais. Aqui abaixo do vídeo, clicou em cima e faz a sua doação. Agradeço do fundo do coração.